Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 27, Mateus capítulo de número 27. E aí a gente vai servir de base para a nossa ministração nesta noite. Mateus capítulo de número 27, versículos 45, versículo 45 e 46 e 51. 3 versículos de Mateus, do capítulo 27. Então vamos lá, você aí em casa que está nos acompanhando, vamos acompanhar aqui que nós vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 27, versículo 45. Desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? No versículo 51 diz assim, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Amém? Vamos fazer uma oração em agradecimento a Deus por este momento. Pai querido e Pai amado, quero te louvar e quero te agradecer neste momento em que nós vamos estar fazendo uso da Tua palavra, estaremos ministrando segundo aquilo que o Senhor propôs no meu coração. Que nesta noite, Senhor, tudo aquilo que for ministrado seja na direção do Teu Espírito Santo e para a honra e a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui 2 pontos nessa mensagem. Primeiro, que era a hora nona. Segundo, que o véu foi rompido de alto a baixo. Marcos capítulo 15, versículo 38, ele diz também a mesma coisa. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Lucas capítulo 23, versículos 45 e 46, também diz que rasgou-se ao meio o véu do templo e, clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Então, o que nós vemos aqui, que Mateus, Marcos e Lucas, todos eles relatam que o véu se rompeu de alto a baixo. Todos eles falam a mesma coisa. O que eu quero dizer nesta noite com esta mensagem? Nós vamos falar, nós não vamos dar título nenhum nessa mensagem, porque o próprio texto já nos traz o título. Porque o assunto que nós vamos tratar é sobre o véu do templo. Nós vamos falar hoje sobre o véu do templo. É um culto de ensinamento da palavra de Deus. Nós vamos aprender um pouco o que era o véu do templo. Nós vamos aprender um pouco por que ele se rasgou quando Jesus morreu. Nós vamos aprender hoje qual era a estrutura, o seu tamanho, o seu comprimento, seu tamanho, a sua largura e a sua grossura. Nós vamos aprender hoje, saber de qual era essa estrutura e também como é que ele era feito. Também nós vamos ver hoje qual o significado desse rompimento para a nossa aliança e qual era a utilidade desse véu no antigo concerto lá no templo. Parece muita coisa que vocês estão nos assistindo aí e dizer assim, não vai dar tempo da gente ministrar, mas nós vamos ministrar tudo isso que foi proposto nesta noite, para que você não saia daí, que você não termine esta noite sem aquilo que nós propusermos para que seja ensinado acerca do véu do templo. E também nós vamos aprender por que esse véu se rompeu à hora nona. Por que a Bíblia, que os evangelistas, eles
fizeram questão de anotar o horário que houve o rompimento? Por que que eles fizeram questão de anotar que esse véu se rompeu de cima para baixo? Por que isso? Tem um motivo, né, pastor? Né, pastora? Tem um motivo para isso. Tem um motivo. Nada do que foi, qualquer coisa que foi escrito na palavra de Deus, ela tem um motivo para ser escrito. Deus colocou porque era importante. Desde os tempos antigos, meus amados irmãos, lá, vamos voltar um pouquinho no Jardim do Éden. Lá naquele momento, a Bíblia diz, lá no Jardim do Éden, que Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, pecaram e se afastaram de Deus, perderam essa relação. Houve esse rompimento de relação, houve um afastamento da parte do homem para com Deus. Dezenas de séculos depois, quando o povo de Israel saiu do Egito, no deserto para a terra prometida, o Senhor falou a Moisés para construir o tabernáculo. E nesse tabernáculo ele deu um projeto. Nesse projeto estava inserido o véu do templo. Esse véu, esse tabernáculo que foi substituído pelo templo na época do rei Salomão. Salomão construiu o templo, deixaram de adorar no tabernáculo, porque já estavam na terra prometida. Depois esse templo, ele foi destruído com Nabucodonosor, quando levou cativo para a Babilônia o povo de Israel. Esse templo foi reedificado na época de Neemias. Esse mesmo templo ele foi restaurado, ampliado, ele foi reformado na época de Herodes. Mas quando o Senhor chama Moisés para construir esse templo, ele disse: olha, eu quero que você me faça que construa o tabernáculo e coloque entre o lugar santo e o lugar santíssimo esse véu. Esse véu vai servir para separar o lugar santo do lugar santíssimo. Porque o lugar santo onde executava os sacrifícios, onde executava os sacerdotes estavam ali oferecendo o sacrifício. Mas o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, estava separado por esse grande véu. E só podia ultrapassar o sumo sacerdote uma vez por ano, para ele oferecer sacrifício pelo pecado de toda a nação de Israel. Esse véu, ele foi construído, ele era grosso, ele era feito de material azul, roxo e escarlate, e de linho retorcido fino, Acredita-se que o véu do templo tinha aproximadamente 18 metros de altura e 12 centímetros de espessura. Mas a Bíblia narra, Mateus, Marcos e Lucas, eles dizem que o véu se rompeu. Aquele véu estava posicionado de forma que não permitia a aproximação do homem para com Deus. Somente o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar, ultrapassar aquilo dali. Significava separação. Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, judeu, ele disse que aquele véu, ele, se fosse puxado por cavalos, ele não conseguiria se romper, de tão grosso que era, de tão resistente que era. Um véu dessa grossura, jamais um homem, por mais forte que fosse, poderia rasgar, poderia romper ele. Esse rompimento não poderia ser feito por homens, nem pelo melhor homem do mundo, pois esse rompimento tinha um simbolismo único, representava a derrubada da barreira de acesso direto do homem com o Criador, sem a intermediação de um sacerdote. Aleluia.
O rompimento daquele véu tinha esse simbolismo. Mas você vai dizer assim, pregador, mas por que você está falando tudo isso? Por que você está falando tudo isso? Eu quero te chamar a atenção de como aquele véu era formado e de como ele era construído, o seu tamanho, a sua espessura, a sua importância naquela época. Mas veio um, aleluia, esse rompimento que tinha um significado tão grande, esse rompimento que tinha um significado único, importante, ele não foi rompido de baixo para cima. Todos os três evangelistas dizem que ele foi rompido de cima para baixo, aleluia. Se esse rompimento fosse de baixo para cima, seria por méritos humanos. Mas foi de cima para baixo. Eu te pergunto aí, você que está me assistindo aí nessa noite, você está me entendendo? Você está entendendo aonde eu quero chegar, aonde o Espírito Santo quer que você chegue nesta noite, quer que você entenda nesta noite? Com esse véu, esse rompimento do véu, de cima para baixo, olha o que seria, mas foi de cima para baixo, o véu rasgou-se de cima para baixo. Deus estava mostrando para a humanidade naquele momento, em especial aos judeus, que não é pelo esforço do homem que se alcança a salvação, não é pelo mérito humano, por maior e mais justa que seja a ação do homem, jamais o homem pode alcançar a salvação por mérito próprio. Era isso que Deus estava mostrando, quando ele rompeu de cima a baixo. O homem jamais poderia receber a graça da salvação por méritos dele mesmo, dele próprio. Somente poderia ser feito por intermédio daquele que veio de cima, louvado seja Deus. Era a promessa lá em Gênesis capítulo 15, capítulo 3, versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A promessa da reconciliação do homem. Mas veio um, só podia ser de cima, não poderia ser de baixo, só podia ser vindo de cima. Mas veio um nascido de mulher, concebido pelo Espírito Santo, filho unigênito de Deus, aleluia, descido do céu, o verbo maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz. Esse era habilitado para oferecer sacrifício, Arabai, que ia romper esse véu. Somente uma pessoa poderia fazer. Não era Maria, não era Pedro, nem João, nem Paulo. Somente Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Ele. Por isso que o rompimento veio de cima para baixo, porque não havia sacrifício humano nenhum, sacrifício de bezerro, sacrifício nenhum que ia romper esse bloqueio, essa barreira que existente do pecado do homem, que existia através do pecado do homem se relacionar novamente com Deus. Mas foi de cima, veio de cima, ele veio lá de cima, lá do céu.
Ele veio lá do céu, ele nasceu, concebido pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele nasceu, ele teve uma vida santa, uma vida sem pecado. O Cordeiro de Deus era sem pecado, sem mancha. O Cordeiro de Deus, aleluia, somente ele poderia oferecer o sacrifício e trazer pecados, trazer a restauração, a comunhão do homem para com Deus. Primeiro, a Bíblia fala que era na hora nona. A hora nona. Por que o evangelista disse que era na hora nona? Por que Mateus disse que era na hora nona? A hora nona para os judeus separavam um dia entre dia e noite. A parte clara era o dia e a parte escura era a noite. Era assim que era dividido. A primeira parte correspondia ao dia claro, ou seja, era contado desde o nascer do sol, das 6 da manhã até o pôr do sol, às 18 horas, às 6 da tarde. Tinha 12 horas. A primeira hora começava a contar às 7 horas da manhã, segunda às 8, terceira às 9 da manhã e assim sucessivamente. Às 3 horas da tarde era a hora nona. A hora nona hoje é a nossa 15 horas aqui no Ocidente, no nosso horário. Essa era a hora nona. E a Bíblia diz, pelo evangelista, que no capítulo 27, versículo 45, diz assim: desde a hora sexta, ou seja, desde o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz. E no versículo 51 diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo na hora nona. Assim que Jesus morre. Por que a hora nona? Nesse mesmo horário, em Atos capítulo 3, versículo 1, diz a Bíblia que Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. E lá se depararam com o coxo e o curaram. Na hora nona de Jesus, estava ocorrendo no templo sacrifício de tolo que não chegava ao trono da graça. Estava também naquele instante da hora nona de Jesus, estava naquele instante os sacerdotes, que eram chamados de hipócritas, sepulcro caiados e raça de víboras, oferecendo sacrifício e fazendo orações que não tinham valor nenhum para Deus, pois eram apenas formalismo, e suas palavras de louvor a Deus eram somente da boca para fora. Na hora nona, o sacrifício dos sacerdotes lá no templo eram desprezados. Aleluia, aleluia. Mas o sacrifício do meu Jesus e do teu Jesus era aceito pelo Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Na hora nona, enquanto os sacrifícios dos sacerdotes não tinham valor nenhum para Deus, o do meu Jesus era recebido como cheiro suave diante de Deus. Aleluia. Na hora nona de Jesus, enquanto os sacrifícios dos sacerdotes eram hipócritas, o do meu Jesus era perfeito, era de amor. João 3,16 disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Era na hora nona, enquanto os sacrifícios dos sacerdotes era apenas para a exaltação deles próprios,
O do meu Jesus, o sumo sacerdote, era para a exaltação do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Na hora nona, aleluia, na hora nona, enquanto os sacrifícios dos sacerdotes estavam levando eles para o inferno, o sacrifício do meu Jesus e do teu Jesus que está aí na tua casa, sem pompa, pendurado na cruz do madeiro, como se fosse um dos piores malfeitores, estava abrindo caminho para eu e para você entrarmos no Santo dos Santos e para a salvação da humanidade. Na hora nona, o sacrifício de Jesus estava fazendo isso. Aleluia. Era na hora nona, enquanto eles estavam se divertindo, naquela hora, na hora nona, às 3 da tarde, o meu Jesus estava pendurado no madeiro, estava oferecendo um único e perfeito sacrifício diante de Deus. Enquanto que os sacerdotes precisariam repetidas vezes efetuar sacrifícios e oferecer a Deus para encobrir pecados, o sacrifício do meu Jesus, a hora nona, estava sendo perfeito e único, e nunca mais precisaria fazer outro sacrifício. Aleluia. Aleluia. Na hora nona, não morreu somente no mesmo dia, Jesus não morreu somente no mesmo dia que o Cordeiro Pascual lá no Egito morreu. Jesus morreu no mesmo dia, e também na hora nona era o horário em que os judeus ofereciam sacrifício no templo. Enquanto que lá no templo estava tendo sacrifício de tolo, sacrifício de animais, na cruz do Calvário estava tendo sacrifício perfeito, derramando o seu sangue para a redenção dos pecados da humanidade e para que abrisse o véu e nós pudéssemos ter novamente comunhão com o Pai. Louvado seja Deus. Na hora nona, naquele instante, naquele exato momento, quando Jesus diz está consumado, ou seja, o véu se rasga, o véu se rompe, de cima para baixo. O homem não poderia fazer, mas veio um que veio de cima, e ele rompe de cima, e ele corta 12 centímetros de largura, 18 metros de comprimento, 12 centímetros de largura, 18 metros, aliás, de altura. O véu começa a se rasgar, começa a se romper e começa a se rasgar, sem intervenção humana, sem ninguém colocando faca, sem ninguém colocando objeto nenhum, sem ninguém puxando, sem ninguém rasgando. Automaticamente, de forma divinal, de forma sobrenatural, o véu começou a se rasgar e se romper no templo. Aleluia. Aquele que véu que se os cavalos, como o Flávio José disse, puxassem um de um lado para o outro, não se rasgava, mas veio a ordem de cima. Aleluia. Veio a ordem do céu, aleluia, veio com Jesus e quando ocorreu, começou a derramar, o derramamento do sangue do Senhor, começa a se romper o véu, começa a abrir, começa a romper a barreira existente, e quando ele não podia rasgar, não podia romper, ele rompeu de forma natural. Agora acabou a barreira, não precisa mais de mediador, não precisa de outras pessoas interceder por mim, não precisa, e por causa dos meus pecados sejam perdoados, não precisa mais ninguém oferecer sacrifício. Eu posso me chegar, você que está me assistindo hoje aí, pode se chegar a Deus sem precisar de um intermediador. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é,
pela sua carne. Hebreus capítulo 9, versículo 19 e 20. Agora está aberto o acesso ao Pai. Basta tão somente você aceitar Salvador como Senhor Salvador, seus pecados serão perdoados. E se você pecou, basta você ir lá, se ajoelhar, pedir perdão, Senhor. Você tem acesso direto ao trono da graça. Enquanto que no passado apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, hoje, se você pecar agora, você pode correr e entrar no Santo dos Santos, entrar na presença de Deus e pedir perdão para Ele, que Ele vai te perdoar. Enquanto que o sacrifício dos animais naquela época só encobria pecado, o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, Ele perdoa. Você agora tem acesso direto ao trono da glória. Aleluia, para a honra e glória do seu nome. E para a gente finalizar nesta noite, e esperando que você tenha entendido qual o motivo do Senhor de ter havido aquele rompimento, daquele véu ter rasgado de cima a baixo, qual a importância para ele no Antigo Testamento e qual a importância hoje do rompimento desse véu para o Novo Testamento, para a nova aliança. Eu quero finalizar aqui neste momento esta mensagem e dizer que foi por intermédio da morte de Jesus que o véu se abriu, que o véu se rasgou. Foi por intermédio de seu sangue derramado ali na cruz do Calvário, para que hoje eu e você podemos adentrar ao Santo dos Santos. Antigamente era Santo dos Santos, mas hoje nós podemos adentrar ao trono da graça, aleluia, ao trono da graça. Nenhum ser humano poderia fazer tal proeza, mas somente aquele que deixou sua morada celestial, se fez carne, habitou entre nós. Somente aquele que veio dos altos céus poderia romper o véu, a barreira que separava o homem de Deus. Com isso nós encerramos. Mas eu quero fazer uma oração. Quero fazer a oração por intermédio, por causa desta palavra, para você que está aí na sua casa me assistindo, para você que está aí achando que não tem jeito para a sua vida, você que talvez esteja afastado da presença de Deus, e você acha que Deus não aceita, Deus não vai mais querer, não está olhando para você, porque você cometeu diversos pecados, você está afastado de Deus e não acredita que Deus pode trazer você de volta. Mas eu quero te dizer, Jesus Cristo rompeu o véu, Jesus Cristo rompeu o véu, Jesus rompeu o véu, e agora você tem acesso direto com o Pai, basta você pedir perdão. Eu quero orar por você agora, e você vai fazer uma reconciliação com o Senhor, através aí, na sua casa mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido e Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer pela palavra que foi ministrada nesta noite. Eu quero, Senhor, agradecer muito tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nesta noite. Eu creio, Senhor, que tudo aquilo que foi colocado eu expus nesta noite. Por isso, a Deus, eu quero te agradecer. Eu quero apresentar agora aquele que está me assistindo nesta noite, ou Senhor, que vai assistir um outro horário. Mas eu quero te pedir agora, que entendeu a mensagem, que acha que precisa de uma reconciliação, retornar à presença de Deus, ou aquele que acha que Deus não olha para ele e quer nesta noite fazer uma confissão, quer adentrar, quer receber o perdão de Deus. Pai, eu oro a essas pessoas nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Toma eles nas tuas mãos e abençoa grandemente. É a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.